Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Fúria da natureza. Um especial da National Geographic. Produzido pela National Geographic Society. Em cidades do mundo inteiro, as pessoas vivem suas rotinas diárias seguras em suas regiões, confiantes de que suas vidas estão em ordem e que são previsíveis. Mas, a qualquer momento, essa confiança pode ser abalada quando a natureza demonstra que ainda tem a última palavra. Quando menos esperamos, quando estamos menos preparados, o acidente pode ocorrer. E poucos acidentes são tão perturbadores como um terremoto. So it's important for you to... Fight! O tremor que sacudiu São Francisco em 17 de outubro de 1989 tinha seu centro a 75 quilômetros da cidade, perto de uma montanha chamada Loma Prieta. Mesmo em uma área acostumada com terremotos, este teve o efeito de um martelo. It was tremendous. Believe me. I thought I was going to fire. I just held on to dear life. There was this sudden movement like this. Shaking of the whole store, rattling, I mean the roof, everything, the beams. My TV screen popped out and glass began to break, you know, things like that. A big marble table flew across the room and shattered like glass almost, you know. O terremoto de Loma Prieta durou apenas 15 segundos, mas neste quarto de minuto, o norte da Califórnia sofreu 6 bilhões de dólares de danos e 62 pessoas perderam suas vidas. Earthquakes are not nice. The ground is moving beneath one. The very essence of stability is questioned. And that's quite apart from the damage, the destruction, the deaths. There's something awful about an earthquake, and it's not fun at all. My guess is that earthquakes are really so scary because you don't have any warning. It's the only thing besides a nuclear war that can really... 1 second you're living in a big beautiful city and 10 seconds later it's flat. Terremotos deixam rastros de destruição em todos os continentes. Em 1948, a cidade de Fukui, no Japão, foi sacudida por um tremor muito mais forte do que o efeito das bombas atômicas que destruíram Hiroshima e Nagasaki. A cidade do México foi atingida por um grande terremoto em 1985. Quase 10 mil pessoas morreram no maior acidente da história do México.
Em setembro de 1993, um tremor arrasou o estado indiano de Maharashtra. Apesar de vários avisos sobre os tremores, a maioria das vítimas estava dormindo quando suas casas desabaram sobre elas. Todos os dias, a Terra é sacudida por centenas de pequenos terremotos. A maioria não é percebida. Normalmente ocorrem ao longo das divisas das finas placas que cobrem a Terra, como uma casca de ovo. Movidas pelo calor de dentro do centro da Terra, as placas se oprimem umas contra as outras em longas linhas, chamadas de falhas. Quando as placas têm seu movimento bloqueado, há uma pressão. Por fim, a falha abre caminho. A energia liberada corre pela Terra na forma de ondas sísmicas. Um lugar onde a divisa entre as placas é dramaticamente evidente é a falha de Santo André, com cerca de 1.050 quilômetros de extensão. É a fonte da maioria dos terremotos da Califórnia. Mas para a Califórnia, como para o mundo todo, o movimento dessas placas também é uma força criadora indispensável. If we didn't have earthquakes, if we didn't have this great flow of heat from the interior of the Earth would be a cold, dead place. If it wasn't for this great flow of heat, there'd be no continents, no oceans, no atmospheres. The Earth would be as dead and dry and cold as the moon. Everywhere you look in California, the hills are really created by the action of the earthquakes for the most part. It's really the earthquakes that create the topography, the valleys, the mountains, control the river streams where things go. Terremotos têm modificado a paisagem da Califórnia há gerações, mas apenas nessas últimas centenas de anos a civilização tem ficado no caminho. Na virada do século, São Francisco era uma metrópole em grande desenvolvimento, um símbolo da recém-descoberta prosperidade da Califórnia. Mas no dia 18 de abril de 1906, essa prosperidade foi abalada pelo terremoto mais famoso da história da América. A maior parte da cidade foi destruída pelo tremor e pelos incêndios que se seguiram. Boa parte do entulho desses incêndios foi empurrada para dentro da Baía de São Francisco, somando-se a um aterro já existente e que acabou por se tornar parte da cidade. Hoje o aterro está entre uma parte de Marina District, a área mais atingida do terremoto de 1989. O problema é que o entulho de 1906 ficou enterrado no solo. Sacudido pelo novo terremoto, literalmente caiu, assim como a maior parte das redondezas. A prática de se construir em solo tão instável é um problema no mundo todo. A cidade do México foi construída em cima de um lago que secara. O terremoto de 1985 teve seu centro a centenas de quilômetros de distância, mas transformou o solo sob a capital em uma massa praticamente líquida. Os prédios simplesmente caíram. As vítimas foram amassadas por toneladas de concreto e de ferro. É um pesadelo moderno, a infraestrutura moderna caindo à nossa volta. Como geólogos e engenheiros gostam de nos lembrar, terremotos não matam as pessoas, são os prédios que matam. Certas estruturas, como pontes e estradas, são especialmente vulneráveis a tremores. No terremoto de São Francisco, a maioria das mortes ocorreu na Nimitz Freeway, quando uma parte de cerca de 2 quilômetros do nível superior caiu na pista de baixo. Ed McVeigh estava dirigindo um caminhão quando isso aconteceu. There was no traffic, and I was doing about 55, and all of a sudden it felt like I had a blowout. I had no control over the truck. Luckily there was nobody beside me because I was just all over the place. I hit the brakes. In the rearview mirror I could see what looked like the freeway falling, and that didn't make any sense. I saw cars and trucks disappearing underneath the rubble, and I just knew I was dead. I had no way of getting out of it. There was nothing I could do. Ed teve sorte naquele dia. Seu caminhão parou sob a única parte da estrada que não caiu.
I don't deal with it as well as people think I do. I can be driving along anywhere, and all of a sudden I've got freeway falling down on top of me. Ele escapou sem nenhum arranhão, mas 42 motoristas morreram. 5 anos depois, quando um terremoto atingiu Los Angeles, houve um colapso similar de estradas. Felizmente, o tremor ocorreu antes do amanhecer, quando a estrada estava virtualmente vazia. Da próxima vez, pode ocorrer durante a hora do rush. Mesmo assim, apesar dos acidentes em estradas e da perda de prédios de apartamentos e de casas, São Francisco e Los Angeles aguentaram bem seus tremores. Principalmente porque a maioria de seus prédios foi construída tendo em mente os terremotos. Na maioria das vezes, em outras partes do mundo, isso não acontece. Em dezembro de 88, um tremor relativamente fraco atingiu a cidade armênia de Leniakan e arredores, com casas baratas e mal construídas. 80% da cidade foi destruída e mais de 25 mil pessoas morreram. Cães especialmente treinados foram trazidos para ajudar a localizar sobreviventes e vítimas, um procedimento padrão em tais catástrofes urbanas. Felizmente, Leniakan era uma cidade pequena. Tangshan, ao norte da China, não era. Antes do amanhecer de 28 de julho de 1976, um terremoto rasgou Tangshan. Foi o primeiro tremor da história moderna a atingir uma grande cidade. Pelo que se pôde saber, matou quase 250 mil pessoas. Famílias inteiras desapareceram. Foi impossível descobrir pelos sobreviventes exatamente quantas pessoas haviam morrido. Além de prédios que caem, os terremotos criam outros problemas em ambientes urbanos. Dutos de gás quebrados geram incêndios e canos de água quebrados tornam o combate ao fogo quase impossível. No terremoto de 1989, o Departamento de Bombeiros de São Francisco combateu 34 grandes incêndios simultaneamente. Sem o suprimento subterrâneo de água, barcos tiveram que bombear a água da Baía de São Francisco. Infelizmente, terremotos em grandes cidades com seus horrores costumeiros não são eventos raros. When you look at a map of the world and plot the truly great cities of the world and compare it with a map of the great, really destructive earthquakes of the last 1,000 years, there's an almost one-to-one correspondence. I think we may find ourselves witnessing a large number of destructive earthquakes in the next 3 or 4 decades that is going to really horrify the world. O próximo grande terremoto pode acontecer em Tóquio. Esta vasta metrópole, com sua população de mais de 27 milhões de pessoas, fica perto de uma intersecção de 3 placas tectônicas. Pequenos tremores ocorrem diariamente aqui e grandes terremotos são frequentes. Em 1923, Tóquio foi quase destruída por um grande terremoto. A maior parte da destruição e das cerca de 140 mil mortes não foram causadas pelo terremoto em si, mas pelos incêndios que ocorreram nos dias seguintes. O dia 1º de setembro, o aniversário do terremoto de 1923, é comemorado todo ano como o Dia do Acidente. O Corpo de Bombeiros faz demonstrações públicas e cidadãos comuns podem sentir o que é um grande terremoto e tentar apagar incêndios. Os japoneses têm orgulho de serem preparados para terremotos e têm boas razões para isso. A Tóquio moderna gaba-se de ter uma das mais avançadas arquiteturas resistentes a terremotos do mundo. Seus arranha-céus são prédios inteligentes, com recursos como estabilizadores de movimento e giroscópios internos.
Mas a grande maioria dos 8 milhões de prédios de Tóquio são construções mais antigas, com estruturas de madeira, apertadas em ruas estreitas e tortuosas, que seriam um pesadelo para bombeiros. Para piorar as coisas, a cidade está guarnecida por uma mistura incendiária de refinarias de óleo, tanques de combustível e indústrias químicas, em sua maioria construídas em cima de um aterro instável na Baía de Tóquio. Em resumo, mesmo a Tóquio consciente de terremotos, está arriscada a sofrer acidentes. A realidade perturbadora é que nenhum lugar do mundo está completamente a salvo dos terremotos, nem mesmo áreas onde tremores são raros e onde não haja antecedentes. O leste dos Estados Unidos e da Europa não são focos para atividade sísmica. Mas grandes tremores de terra ocorreram em quase todo lugar da Terra em algum momento. E ao contrário dos raios, terremotos acontecem 2 vezes no mesmo lugar. É só uma questão de tempo. Nenhuma outra força na natureza pode se comparar à força de um terremoto, exceto uma. Os tornados atacam com a intensidade de um tremor e a precisão de um míssil guiado. Eles têm o poder de fascinar, assim como de aterrorizar. E com o advento das filmadoras de vídeo, o terror está sendo bem documentado por cineastas amadores. This is in Hayesville, Kansas. It's gonna hit our house, Mom. Just looking for it to hit. It's tornado. Às vezes, o filmador consegue mais do que queria. À beira de um lago em Minnesota, uma tarde idílica de verão está para ser transformada pela chegada de um tornado. Look at the funnels. Em segundos, a curiosidade será substituída pelo pânico. Look at there. Look at the highway trees. Oh, Power line just went out. power line just went out. Look at them. The power lines. I'm getting every power line out. This is cool. Here it comes. Here it comes. Here it comes. It's right out here. Get out of I'm here. 10 feet from it, and all the electricity, all the power lines are going. We'll film from the inside. We're filming. We're filming. Get right there. Don't stand by the windows. Get away from the windows. Get away from the windows. Tree just blew over. Wow, look at that tree over there. Look at the top. Look at the car. Get away from the windows. Get away. Get away. Get away. Get away. Get away. Where's everybody? Where is it? Where's everybody? Where is everybody? Oh my God. Are you guys okay? The whole lake shore. Essas vítimas de tornado tiveram muita sorte. Não houve ferimentos, apenas danos superficiais. A devastação é normalmente bem pior. Um tornado pode acontecer em qualquer país, mas, no entanto, mais furacões se desenvolvem no meio oeste dos Estados Unidos do que em qualquer outro lugar. E em sua esteira deixam um rastro de destruição e desespero. Simulado em laboratório, um tornado é bem simples de ser analisado. É um redemoinho de opostos que convergem. Ar quente que sobe, que se confronta com o ar frio que desce. O ar seco encontra o úmido. Os ventos de cima colidem com os de baixo. Na natureza, isso produz chuvas torrenciais, raios perigosos, tempestades e ventos violentos de mais de 450 km por hora. Tornados viajam rapidamente, principalmente pela plana paisagem das planícies.
Quando uma equipe de reportagem de televisão se achou presa no meio de um furacão no Kansas, sua única opção sensata foi a de se proteger. Listen to the wind. Let's go, let's go, let's go. Go, go, go. Shoot it. You better floor it. Shoot it. We're all right, just stay in it. You're okay, you're okay. Keep going, man, keep going. Faster? No. Yeah. Lots faster, lots faster. Lots faster, Greg. It's catching us. You gotta go, buddy. You gotta really go. You got a blaze, buddy. You want to jump out? Yeah, we want to jump out. We want to get in front of the van. Get under here. Keep rolling. Yeah, I'm rolling. Got it? Let's go. Get up underneath under here. Get up under the girders. Is that where we want to go? Yes. Underneath the girders. Keep rolling, Ted. It's coming at us. Keep rolling. Okay. Hang on, you'll be fine. Hang on to the girders. Don't worry about it. Hang on. That's what you do. Os tornados estão entre os fenômenos naturais mais destrutivos e só nos Estados Unidos são responsáveis por muitas mortes todos os anos. Mas um tornado tem uma trilha estreita e raramente dura mais de 20 minutos. Mais devastadoras ainda são as forças desencadeadas por ciclones tropicais, chamados de tufões no Pacífico e de furacões no Atlântico Sul e Caribe. Essas tempestades monstro podem alcançar centenas de quilômetros e durar dias, acabando por destruir vastas faixas de terra. Os ciclones tropicais visitam algumas partes do mundo com assustadora regularidade e causam perdas terríveis de vidas e de propriedades. Em 1970, um grande tufão atingiu o que era conhecido antes como Paquistão, deixando mais de 3.000 mortos. Frustrado pelos lentos esforços lenitivos, o povo da região se desentendeu um ano depois e criou a nova Bangladesh. Bangladesh continua a ser assolada frequentemente por tufões assassinos agravados por tempestades, paredes de água do mar levadas pelo vento que inundam as partes baixas do país. O hemisfério ocidental, as ilhas do Caribe e a costa sudoeste dos Estados Unidos são os alvos preferidos dos furacões. E o acidente natural mais destrutivo da história dos Estados Unidos foi o furacão Andrew. We have the band now approaching the coast. So we're just starting the long period of about 12 to 16 hours where we're going to experience the thrust of this hurricane. Quando Andrew atingiu a Flórida em 23 de agosto de 1992, seus ventos eram de 246 km por hora e ainda aumentavam quando quebraram o anemômetro do National Hurricane Center. A tempestade atingiu com mais força o sul de Miami. Apesar de ter chegado e ido embora em uma noite, Andrew, como todos os acidentes naturais, deixou um legado de ruínas. Criou um dano ambiental que pode durar por gerações. Para os sobreviventes, a vida nunca mais seria a mesma. No insurance. My car is devastated, but I'm not the only one. There's quite a few people that are going through the same thing. Look all around. It's a very lost feeling. Pictures of the family. That's my niece and my great niece.
Antes de começar sua agitação pelo sul da Flórida, Andrew nasceu como a maioria dos furacões, como uma nuvem alterada na costa africana. Tempestades em espiral se formam quando o ar quente e úmido sobe e esfria. As tempestades aumentam ao irem em direção a oeste, transformando-se em violentos ciclones que se estendem pelo Oceano Atlântico de junho até novembro. O centro do furacão, conhecido como olho, permanece calmo, mas as paredes do olho estão cheias de tempestades, que geram ventos violentos. E esses ventos raramente são tão selvagens quanto foram os de Andrew. A tempestade deixou um total de 62 mortos e partes do sul da Flórida desertas. This hurricane caused more destruction of property than any other natural disaster in the history of the United States. We're talking of the order of $15 to $30 billion. Podia ter sido muito pior. Andrew não atingiu o centro de Miami densamente populado apenas por 30 quilômetros. Mesmo assim, 160 mil pessoas tiveram que abandonar seus lares. Além das milhares de tragédias pessoais, havia um imenso problema ambiental. Em um dia, o furacão Andrew criou pelo menos 3 milhões de toneladas de lixo. Havia escombros suficientes para serem queimados em mais de 100 locais, em alguns deles durante 24 horas por dia. A fumaça já era ruim, mas Andrew criou outros perigos mais traiçoeiros. A especialidade de Mike Palmer é conter vazamentos perigosos e tóxicos. Depois de Andrew, ele e sua equipe vasculharam bairros destruídos em busca de perigos domésticos. Now, what you may normally see with one house, the typical chemicals they have, like, a small thing of acetone and a thing of brake fluid, and here's some clear stain. You'd say, well, what's the big deal? How bad can this really be to the environment? Well, if I open this up and I poured it on the ground here, would it absolutely contaminate the groundwater for this whole area? No, probably wouldn't. But we don't have that here. What we've got here is we've got these quantities or more in every single house. And if these equipment comes in here and they rupture these containers and it goes into the environment all at once like that, it is too much. Esta é apenas uma pequena fração do lixo perigoso recuperado dos destroços de milhares de casas. Ninguém sabe quanto material tóxico permaneceu ignorado. No caos que se segue um acidente natural como o furacão Andrew, a sobrevivência humana é a primeira prioridade. Mas os animais também são vítimas. O Metro Zoo de Miami estava bem na rota de Andrew. O zoológico sofreu grandes perdas, incluindo centenas de pássaros tropicais previados e 5 grandes mamíferos. Milagrosamente, a maioria dos animais saiu ilesa, apesar de estarem a descoberto, expostos à feroz intensidade da tempestade. Ninguém sabe como eles sobreviveram, pois não havia ninguém por perto para ver. Muitas das atrações do zoológico ficaram arruinadas e levará décadas para substituir as sombras das árvores. Mas o longo processo de recuperação começou imediatamente. I've received checks and letters from every state in the country supporting the zoo. It's people we've never heard from before, people who've never been here. And I think one of the most moving things in that whole situation was I received a check one day and I noticed the return address was from Homestead. And Homestead is here in South Miami, and it was probably the most devastated area from Hurricane Andrew. And I opened the letter and there was a check there, and it said, please accept this donation in memory of our daughter, Naomi Browning, who was killed in the storm. You feel almost guilty that something has not happened to you because there's tragedies around you like this, and here you have a lady sending you a check in the memory of her 12-year-old daughter who happened to have been a volunteer here at the zoo, volunteered her time, and I said, Miss Browning,
why? And through her tears, and as she was crying on the phone and talking to me, she said, Ron, prior to this beam falling down and crushing her, the only thing she kept saying all night long was, Mom, I'm so worried about the animals at the zoo. Depois que o furacão passa, os sobreviventes devem tentar aproveitar ao máximo o que restou. É um longo e lento processo de restaurar vidas e de substituir sonhos destruídos. Mas os moradores do sul da Flórida devem aceitar a certeza de que outro grande furacão está a caminho. Talvez no ano que vem, ou no outro. O problema a longo prazo é que as pessoas constroem seus lares nas áreas mais vulneráveis a tempestades tropicais. Em todo o mundo, se o desenvolvimento nas costas não diminuir, mais e mais pessoas vão se achar na rota de grandes furacões e tufões. E essas tempestades podem ser mais caras e mortais do que nunca. A maioria dos acidentes naturais são misericordiosamente rápidos. Terremotos duram apenas segundos. Tornados raramente duram mais do que alguns minutos. Até furacões chegam e vão embora em questão de horas. Mas uma inundação é um acidente em câmara lenta. Pode durar enquanto a chuva cair, enquanto a água continuar a subir. Algumas inundações têm proporções bíblicas, arrastando-se por semanas ou até por meses. Assim foi a inundação que ocorreu no Vale do Mississippi em 93. As pessoas que vivem aqui estão acostumadas às cheias e baixas do rio. Sempre lutaram para preservar seus lares e se recusam a permanecer passivas face ao desastre. Mas 1993 trouxe o pior dilúvio no período de 1 século e meio. O Mississippi se tornou um adversário monstruoso e a luta durou meses. Quase 1/4 das águas da América do Norte escoa pelas nascentes dos rios Mississippi e Missouri. Na primavera de 1993, seus moradores foram surpreendidos por uma chuva implacável, transformando as terras entre os rios no que alguns chamaram de o Sexto Lago. Em meados de julho, com um volume recorde de água convergindo para o St. Louis, dezenas de cidades na extensão do rio enfrentaram o perigo de serem apagadas do mapa. Cidades como Sainte-Geneviève, no Missouri. Fundada por colonizadores franceses por volta de 1740, Sainte-Geneviève é a cidade de origem europeia mais antiga nas margens oeste do Mississippi. Sua arquitetura colonial francesa é a única nos Estados Unidos, e se o rio passasse por ali, destruiria uma rica herança. Para se proteger das águas represadas na baía, a cidade tinha uma parede improvisada de sacos de areia e uma cruzada de voluntários. Pessoas de todos os níveis e a Guarda Nacional juntaram esforços para tentar salvar o que restara de Sainte-Geneviève. A batalha durou todo o verão enquanto o rio continuava a subir. Mas, de um certo modo, o povo do Vale do Mississippi teve sorte. Enquanto esperava por cada nova onda de água, se preparava para a violenta investida. Mas muitas inundações ocorrem rapidamente, rápido demais para qualquer reação. No sul da França, em 92, chuvas torrenciais elevaram os níveis dos rios em 15 metros em poucas horas. A inundação resultante surpreendeu as cidades indefesas e muitos se afogaram. O povo de Sainte-Geneviève teve tempo de acompanhar o avanço gradual do rio e estava preparado para o pior. Uma das pessoas liderando a luta era Vern Baumann, um empreiteiro local.
Verne era presidente do órgão responsável por manter os diques, que agora tinham sido engolidos pelo rio. Ele coordenou os esforços para salvar o que havia restado da cidade. Did you get any sleep tonight? Well, what, 15 minutes or what? We got contractors, we got the National Guard in here, and a lot of civilian help and local people here, and we're just coordinating everything and trying to get the units to work together. And just a minute, Sonny, we're gonna need. A cheia havia trazido muita gente para a cidade, cerca de 10 mil pessoas de 34 estados diferentes. Mas, apesar de todos os esforços, depois de 2 meses e meio de inundação, mais da metade da cidade de Saint-Geneviève estava submersa. Diques temporários se espalhavam pela cidade, criando uma barreira artificial contra a água. Uma ilha feita pelo homem estava no lugar de onde havia uma esquina. O trabalho de 4 famílias que se uniram numa batalha desesperada para salvar suas casas e pareciam estar ganhando. Mas na luta para deter o rio, as famílias enfrentaram uma decisão muito difícil. Apenas as casas daqueles que podiam ficar e lutar seriam protegidas pelo dique. It was agreed on at one time that all 5 was going to be here, then later one house was not included, and I really feel bad about this one. It belongs to Henry Steckley, and he's in his 70s, and he was always fought. 20 years ago, he probably led the area up here. Now the river just keeps coming back, and he's not as young as he used to be. He's a very hard fighter. And I guess this is the first one he ever lost. Este conflito foi resolvido com dificuldade, mas a composição era, na melhor das hipóteses, um substituto temporário daqueles que haviam falhado. Haviam sido construídos pelos engenheiros do exército, como parte de um vasto esforço para conter o Mississippi. Durante meio século, construíram 3.300 quilômetros de paredes de concreto, feitas para defender cidades e fazendas e para corrigir o curso natural do rio. Os próprios fazendeiros, em conjunto com os governos locais, construíram milhares de quilômetros. Mas o plano criava outros problemas. Durante 10 mil anos, as planícies aluviais do meio oeste americano serviram como um desaguadouro natural para seus rios. Apenas nos últimos séculos, a civilização usurpou os domínios do rio. Conforme as paredes eram estendidas e levantadas, espremiam a corrente cada vez mais e a velocidade e a pressão da água começaram a aumentar. Quando o rio não pudesse mais ser contido, iria investir com uma força e um impacto multiplicados pelo tremendo volume. Isso foi o que aconteceu no verão de 1993 em lugares como Kaskaskia Island, a 13 quilômetros ao sul de Saint-Geneviève. Lá, nenhum esforço poderia manter os diques ou salvar a cidade. It was an amazing sight, the Mississippi River flexing its seemingly unlimited muscle. Dozens of homes and other buildings, including the town's church, all underwater. Some islanders believe the flood will be the death of a community whose history goes back nearly 200 years. Todos os habitantes de Kaskaskia, humanos e animais, foram forçados a se refugiar no único solo disponível, o próprio dique que lhes falhara. Yeah, there's water on the whole island and all around the dike. Probably the only part right now that does not have water on it are the very high ridges out in the center, and the water is going to continue coming up. It's continual rain up north, and a lot of dikes have broken both north and south. So I'm sorry to tell you, honey, but we lost everything. But us. I love you, sweetheart. We'll see you later, okay? All right, bye-bye, hon.
I just want to get off. I wanted my kids, my husband, all. My furniture's all still there. Everything we worked for. Had dogs, cats, 2 cows. But I got my family. My husband was born and raised over here. I don't want to come back. I'm not going to lose it again. Em todo o meio-oeste, diques haviam dado um falso senso de segurança para as crescentes populações das planícies aluviais. No fim do verão de 93, 2/3 de todos os diques haviam sido quebrados e os rios continuavam seu firme ataque. No mundo todo e em toda a história, as pessoas sempre se instalaram em planícies aluviais, aproveitando-se de seus solos férteis e dos recursos dos rios. Em muitos lugares precisam estar protegidos por diques artificiais, e sua tendência é a de falharem, às vezes com resultados catastróficos. Na China, nos anos 30, inundações romperam os diques dos rios Yangtze e Huan. As inundações do Yangtze mataram 3,5 milhões de pessoas num dos maiores acidentes naturais do século. Perto de Sainte-Geneviève, mesmo quando os diques eram mais altos do que o nível da água das cheias, o rio ainda conseguia achar um meio de penetrá-los. Depois de 8 semanas de inundação, havia problemas em vários locais das paredes do dique. Better get some bags here quick. Até uma pequena nascente de água podia ser uma grave ameaça. Em questão de minutos, essa situação se transformava em catástrofe. Disposto a não ceder depois de lutar por tanto tempo, Vern Baumann tentou a última cartada e foi até a ruptura. Com sorte, Vern esperava deter a água e ganhar tempo para aquelas famílias cujas casas ainda estavam no caminho das águas. Tirou terra de onde podia, até da parte de baixo do dique soviético. Por mais que trabalhasse, ele não era páreo para o tempo. O resultado estava claro. Só restava tirar homens e máquinas da margem que despencava e evacuar as casas. There was 2 chances, slim and none, once that truck fell in. What amazed me about the whole thing is how quick it went. Em todo o meio-oeste, as inundações de 93 tiveram um resultado terrível. 10 bilhões em danos, 56 mil casas inundadas ou destruídas, 54 mil quilômetros quadrados submersos e 50 vidas perdidas para o rio. Quanto à cidade de Sainte-Geneviève, ela foi salva, ao menos em sua maior parte. Mas centenas de prédios foram perdidos ou danificados. Sainte-Geneviève não pode mais se dar ao luxo de vitórias como essa. As inundações deram importantes lições e as pessoas as levaram a sério. No passado, a maioria das vítimas das inundações voltara e reconstruíra suas propriedades, mas desta vez seria diferente.
Em alguns lugares, o rio poderá manter as terras que reclamou. Milhares de acres de fazendas serão abandonados para futuras inundações. Muitas famílias e até cidades inteiras decidiram desistir da luta e se mudar para áreas mais altas, onde estarão seguras da próxima vez que o rio encher. Essas mudanças na prática nos levam a admitir que não podemos lutar contra a natureza e vencer. Está finalmente ficando claro que não podemos evitar acidentes naturais, mas talvez possamos aprender como prevê-los. Na Califórnia, cientistas estão tentando prever terremotos. O local é a pacata cidade de Parkfield. A cada 22 anos, um grande terremoto ocorre aqui. E quando o próximo ocorrer, o sismólogo Alan Lind espera estar preparado. Parkfield will really be our first opportunity anywhere on Earth to really capture an earthquake in all its glory, to really be sitting there waiting with all our tools out and sharpened and waiting to go. O Departamento de Geologia dos Estados Unidos gastou milhões de dólares para cercar Parkfield com fios elétricos. Em todo o vale, instrumentos altamente sofisticados foram colocados para detectar o menor movimento ao longo da falha de Santo André. Se a Terra se deslocar apenas alguns milímetros antes que um terremoto ocorra, os sismólogos poderão dar o aviso. A experiência em Parkfield não foi só feita para prever quando um terremoto ocorrerá, mas também exatamente onde ocorrerá. É baseada em uma ideia chamada de a teoria da lacuna sísmica. Seismic gap theory is really just a very simple notion. And all it says is that since motion is occurring all along a plate boundary, there are going to be earthquakes everywhere along it, and the places that haven't had them last us are going to be the places to have them next us. Localizando lugares com grandes possibilidades de terremotos, os cientistas e planejadores urbanos podem se coordenar para proteger prédios e pessoas. Mas geólogos não podem criar um terremoto em laboratório. O único meio de testarem suas teorias é esperar que algum terremoto ocorra e que ainda estejam por perto para analisar os dados. Panning back. I've got to get this updraft just once in my life. Observar tornados apresenta seus próprios desafios. No verão e na primavera, época de tornados no meio oeste, caçadores de tempestades aparecem e as câmeras de vídeo agora são equipamento padrão. That has got to be a violent tornado. Ficar face a face com um furacão é uma obsessão tanto para amadores quanto para cientistas. Pode parecer divertido, mas sempre compensa obter informações valiosas sobre o nascimento e comportamento dessas tempestades assassinas. Oh! Oh, there goes the windshield. Importantes como a observação direta são as técnicas com sensores remotos como o radar Doppler. Nas 2 últimas décadas, o radar Doppler revolucionou o estudo dos tornados. Primeiramente usado pelos militares para detectar mísseis inimigos, o radar Doppler é tão sensível que pode rastrear o movimento de insetos a 60 quilômetros. No campo, as unidades portáteis do radar Doppler podem ser usadas para registrar dados num raio de perigo próximo. Oh, look. I'm on the left side of that tight circulation. And I'm going to go over. Com a informação conseguida, os cientistas estão criando modelos de graves tempestades por computador para aprenderem cada vez mais sobre sua estrutura e seu comportamento. Assim como nos terremotos, a chave para evitar a catástrofe é alertar o público. No Serviço Nacional de Tempo, cientistas introduziram o NexoRad, a próxima geração de radares Doppler. As imagens ampliadas do NexoRad tornam mais fácil os tornados quando se formam, e isso pode poupar minutos críticos para alertar aqueles que estão na rota do furacão. A previsão de furacões também está se tornando mais precisa conforme ganham uma nova perspectiva sobre essas tempestades, com a ajuda de poderosas ferramentas, como ônibus espaciais e satélites de tempo.
Com previsões mais exatas, as fatalidades dos furacões estão diminuindo. The beginning of the hurricane conditions will start there anytime after dark this evening. Hoje, quando furacões se formam no Atlântico, o Centro Nacional de Furacões em Miami serve como um centro de análise de dados, emitindo previsões e, o mais importante, transmitindo avisos ao público. Há uma tênue linha divisória entre alertar a comunidade e criar pânico. Evacuações são caras e alarmes falsos podem danificar a confiança do público. Mas face a um furacão que se aproxima, é uma boa ideia sair de seu caminho. Como as inundações, terremotos e tornados, furacões nos lembram que há forças poderosas que estão além de nosso controle. Nós não conquistamos a natureza, jamais conquistaremos. Mas talvez possamos aprender a sobreviver à fúria da natureza.